A Hapvida, uma gigante da saúde, de repente se viu numa baita encruzilhada. De um lado, as ações despencando. Do outro, a diretoria vindo a público e prometendo uma grande virada. Fica a pergunta, né? É crise ou é retomada? Bom, vamos mergulhar nos fatos para entender essa história. E tudo começou com esse número aqui: quase 47% de queda no valor das ações, em um único dia. Foi um verdadeiro choque para o mercado, e o ponto de partida para a nossa análise de hoje. A pergunta que todo mundo se fez foi essa: como é que uma empresa desse porte simplesmente evapora mais de 7 bilhões de reais em valor de mercado assim, de um dia para o outro? Para a gente responder isso, a gente precisa olhar o que acendeu o estopim dessa desconfiança toda. Então, a primeira parte da história é sobre isso, a reação do mercado. E ela foi, assim, brutal. Basicamente, os investidores perderam a paciência porque os números que a Hapvida apresentou, bom, eles foram muito decepcionantes. E aqui a gente entende o tamanho do baque. O mercado estava esperando um lucro de mais de 250 milhões de reais. Só que o resultado que veio foi um prejuízo de 57 milhões. Essa inversão completa de expectativa, sabe, foi o que acendeu todos os sinais de alerta. E para piorar, a empresa ainda teve uma queima de caixa de quase 52 milhões de reais. Isso quer dizer que saiu mais dinheiro do que entrou, o que reverteu totalmente o cenário que era positivo no ano anterior. Foi um sinal claro de uma dificuldade operacional bem imediata. Os analistas apontaram vários problemas. A sinistralidade, que é basicamente a relação entre o custo dos serviços e o que a empresa ganha, estava altíssima, 75,2%. Ou seja, os custos estavam comendo uma fatia gigante da receita. E, ao mesmo tempo, a concorrência estava pegando fogo e a empresa não conseguia segurar os clientes. E a desconfiança não parou por aí, não. Os resultados ruins acabaram gerando consequências ainda mais sérias, que foram direto na credibilidade financeira da companhia. O tamanho do problema fica bem claro aqui. A Fitch, que é uma das principais agências de classificação de risco, foi lá e rebaixou a nota de crédito da Hapvida. Perder o selo AAA, que é a nota máxima de confiança, é um golpe muito duro para qualquer empresa. E por que a Fitch fez isso? Bom, ela apontou para uma pressão contínua nas finanças. A dívida ia continuar alta, o fluxo de caixa negativo, ou seja, a agência não estava vendo uma melhora rápida no horizonte, o que acabou consolidando uma visão bem mais pessimista. E olha, além dos problemas internos, apareceram desafios externos também. Essa pendência de pagamento com o órgão público lá no Amazonas é um exemplo bem concreto das pressões, tanto operacionais quanto financeiras, que a empresa estava sofrendo no seu dia a dia. Essa citação do JP Morgan resume perfeitamente o sentimento do mercado na época. A percepção era muito clara. A Hapvida fez investimentos, se esforçou, mas os resultados, eles simplesmente não estavam aparecendo. Pelo menos, não por enquanto. Mas, enquanto o mercado pintava esse cenário todo sombrio, a liderança da Hapvida veio a público com uma narrativa completamente diferente. Uma história de virada, de superação. Com essa frase aí, o CEO Jorge Pinheiro mudou o tom da conversa. Ele basicamente disse: ok, tivemos desafios, mas o pior já passou. Ele sinalizou o começo de um ciclo totalmente novo para a empresa. Tá, mas qual era o plano por trás de tanto otimismo? A diretoria não ficou só na promessa. Ela apresentou uma estratégia bem clara para construir essa retomada. O primeiro pilar dessa recuperação era um marco importante: o fim da fase mais complicada da fusão com a Notre Dame Intermédica. Unir duas operações gigantescas como essas é um processo caríssimo e super complexo. Mas, segundo o CEO, essa parte difícil finalmente ficou para trás, abrindo caminho para começar a colher os frutos. A estratégia, então, foi definida em 4 pilares principais. Primeiro, avanço operacional. Segundo, disciplina financeira. Terceiro, um caixa robusto. E quarto, fortalecer a rede própria. Era um plano para, de fato, reestruturar as bases da companhia. E um dos argumentos mais fortes para sustentar essa confiança toda era a posição de caixa da empresa: 9,8 bilhões de reais. É um montante e tanto, que, segundo a diretoria, daria segurança que eles precisavam para atravessar esse período de ajustes. E a empresa também mostrou conquistas bem concretas para apoiar essa narrativa. Coisas como expansão da rede de hospitais, prêmio de qualidade no atendimento, uma gestão mais enxuta e um investimento pesado em tecnologia e inteligência artificial. Eram provas de que a reestruturação já estava acontecendo na prática. Então a gente chega nesse ponto central. De um lado, tem um mercado super cético, preocupado. Do outro, uma empresa com um plano que parece claro e com alguns sinais de recuperação.
São duas visões totalmente opostas sobre o mesmo negócio. Esse quadro aqui resume muito bem o dilema. Para quem está otimista, a fusão concluída e o caixa forte são grandes trunfos para o futuro. Já para quem está pessimista, a dívida alta e a sinistralidade que não cede são riscos grandes demais para ignorar. E essa incerteza toda se reflete diretamente nas projeções dos analistas. A diferença é gritante. Enquanto o JP Morgan vê a ação valendo R$ 39,00, o BTG Pactual aponta para só 15. É uma divergência que mostra perfeitamente como o mercado está dividido sobre o futuro da Hapvida. No final das contas, a questão que fica é essa. A Hapvida tem uma estratégia de recuperação que parece bem definida, mas ela precisa convencer o mercado de que é capaz de executar essa estratégia. O desafio é tanto financeiro, de entregar os números, quanto de reputação, de reconquistar a confiança que foi abalada. Qual narrativa vai prevalecer? Bom, isso só o tempo vai dizer.